Oi, meus amores. Vamos lá. O assunto de hoje é sobre você ter muita vontade de começar alguma coisa e ficar pensando no que as pessoas vão pensar. Pode parecer um comentário bem óbvio, do tipo, ah, imagina, que bobagem. Não, não é bobagem, não, tá? Tem motivos pelas quais a gente faz isso. A gente pode, às vezes, estar muito preso num perfeccionismo. Eu só vou fazer algo quando tiver todas as condições ideais e, às vezes, elas não vão acontecer. Às vezes, quando as condições ideais acontecerem, a gente pode estar já se atrasando, né? Talvez a gente deva começar um pouco antes, quando é desconfortável ainda. Então, se tu tá aí, doido para iniciar um projeto, doido para iniciar um canal, doido para crescer em redes sociais, doido para entrar num novo curso, para buscar um novo emprego, e aí ficar pensando, nossa, vou passar de novo por seleção, vou ser julgado novamente, vou isso, vou aquilo. Ah, as pessoas ao meu redor vão discordar, quero fazer uma transição de carreira, ninguém concorda. O que eu vou te dizer? Primeiro, esse é um assunto que é mais complexo, talvez a gente devesse lidar caso a caso, e eu me proponho a trabalhar isso contigo, e tem meu número aqui embaixo, tu pode chamar, a gente marca uma conversa bastante libertadora sobre isso. A gente vê quais são as tuas condições, quais são os teus fatores inconscientes, e a gente vai lidar com eles pelo tempo que for necessário, no teu tempo também, para que tu possa dar os teus passos com mais segurança, com mais tranquilidade, e mesmo que essa segurança seja relativa, que um certo desconforto ainda faça parte, mas tu mais confortável contigo, né? Não só com o resultado, mas contigo. E no teu tempo. Tu não é obrigado a amanhã ser outra pessoa. Desde que tu esteja no caminho, tu já vai saber que tu tá andando, né? Mas o que eu posso te adiantar é que a maioria das pessoas que te julga, que não quer que tu faça alguma coisa, que é o que eu chamo de curva de rio, o que elas querem? Elas querem que tu concorde com o encolhimento delas. Como assim? Já vou falar na curva do rio. Curva do rio é aquele espaço do rio onde tudo o que está na superfície da água vai ficar ali depositado, não vai avançar. Então, a gente pode contornar essa curva e seguir, ou a gente pode se acomodar ali naquela curva junto com todo mundo que não quis fluir. Quem não quer fluir na vida, às vezes acha que não merece e se convence disso dizendo que não pode, se convence dizendo aquelas pessoas, né, que às vezes querem, não, eu vou ficar aqui trabalhando na empresa da minha família, eu vou ficar com meu pai. Beleza, maravilha. Se isso for uma decisão autêntica, a gente vai achar uma maneira de fazer isso dar certo. Se isso for só porque tem medo de enfrentar o mundo lá fora, é natural que às vezes essas pessoas também julguem quem está expandindo, quem está crescendo, quem está saindo. Porque na cabeça dessas pessoas, o fato de tu não querer a vida que elas querem é uma deslealdade tua. Então, de certo modo, tu tá julgando elas, entende? De certo modo, tu tá escolhendo algo que elas não escolheram. Então, significa que você pode estar achando que elas fizeram errado. Então, na defesa delas, né, elas vão dizer que quem está errado é você, por ter optado por algo que elas não escolheram. Percebe que elas vão estar te acusando da mesma coisa que elas estão fazendo? Elas temem a mesma coisa que elas fazem. Eu temo que você julgue que se você quiser sair do Brasil, então todo mundo que ficou no Brasil é incompetente. Então eu vou dizer para você que você não deve sair do Brasil, que nossa, para que essa bobagem, fica aqui mesmo. Então normalmente as pessoas encolhem o outro quando elas próprias têm medo do mundo, quando elas próprias não têm coragem de fazer nada. E a narrativa delas muitas vezes nos convence de que aquilo que elas têm tá certo e que eu estou sendo ambicioso demais, que eu estou sendo mesquinho, que eu estou sendo avarento, que eu estou dando valor só para coisas materiais, que eu não estou me importando com a família, que eu estou sendo egoísta, que eu estou sendo insensato e irresponsável, que eu não estou pensando em pessoas que gostam de mim. Então fica tudo isso intrínseco ou às vezes muito claro, às vezes isso é dito em palavras, frases inteiras. Você isso, você aquilo, você aquele outro. Mas a razão disso tudo é por que você escolheu algo que eu não escolhi? Né? Eu tô aqui no meu encolhimento. Por que você ousou dar um passo que eu não tive coragem de dar? Então eu vou te criticar. Então eu vou fazer tu desistir da tua ideia. Eu vou ficar aqui na curva do rio. Vamos tomar cerveja quinta, sexta, sábado e domingo. Assim você não tem espaço para arranjar uma namorada ou coisa assim. Vamos sair mais dias por semana. Te envolve num trabalho aqui comigo, assim tu não pode ir para tua faculdade, assim tu não pode fazer o teu trabalho.
Ah, eu vou iniciar uma dieta, pois eu vou te chamar para pizza, quinta, sexta, e aí no sábado lasanha. Então, quem tá na curva do rio vai sempre querer que todo mundo fique ali. Ninguém quer ficar decadente sozinho. E por decadente, eu não tô dizendo, gente, pelo amor, eu não tô falando de quem escolhe ficar perto da família, de quem escolhe trabalhar na empresa do pai. Porque estas pessoas escolheram. Eu tô falando de quem faz isso porque não tem coragem de fazer mais nada. E não é bem empresa do pai ou ficar na mesma cidade utópico aqui, tá? Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser não estudar, pode ser estudar só as faculdades que são mais consagradas, que todo mundo acha que vai dar dinheiro. As escolhas seguras que não requer muito pensamento, muito julgamento, que não requer arriscar tanto assim, mas que no final das contas é arriscar muito de qualquer maneira, porque a gente está arriscando a nossa felicidade e que por sinal a gente não vai ter, né? Então, há uma perda ali evidente, né? Mas essas pessoas, elas não querem decair sozinhas. Elas vão querer que tu fique estagnado junto com elas por uma lealdade. Na cabeça delas é isso, né? Não quero que você vá embora daqui porque prezo por sua amizade. Mas no fundo, eu me sinto muito mal quando você quer sair daqui e eu não tive essa coragem. Então eu vou aconselhar você a ficar aqui junto comigo. Eu vou dizer para você que você tá sendo egoísta, que sua mãe vai chorar muito se você quiser ir pro exterior. Que logo agora que seus pais estão ficando velhos, então você quer fazer isso. Mas justo agora que tua irmã vai ter bebê. E aí tu não vive a tua vida, porque tem um monte de curva de rio ali te dizendo que tu não deve fazer isso. Se tu não respirar, as pessoas vão te julgar porque tu não respirou. Se tu respirar, elas vão te julgar porque tu respirou muito alto. Então a crítica do outro, o julgamento do outro, ele vai estar sempre ali. Sempre, 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 sempre. E cada vez é maior tudo isso e é menos significativo também. Quanto mais a gente vive, mais pessoas a gente encontra para nos julgarem, mas menos peso isso deve ter. Quanto mais gente a gente conhece, menos voz a gente dá para cada um. É como se aquela voz fosse uníssono, fosse uma coisa só, fosse um coro. E para algumas pessoas isso bate muito forte, para outras não. Eu, por exemplo, não. Eu vim desenvolvendo uma. Inclusive, eu experimentei o anonimato e a desimportância. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de redes sociais assim que elas surgiram. Eu entrei no Orkut logo cedo, eu conversava no Gmail, tinha um chat no Gmail, eu tava no MSN. Quando o MySpace apareceu, eu entrei. Eu acho que tu nem sabe que o MySpace existe, né? Ele era uma rede social, hoje ele é um lugar onde bandas e artistas deixam o seu portfólio, por assim dizer, né? Como se fosse um Spotify. Mas na época era rede social e eu achava maravilhoso. Porque era um lugar de compartilhamento não de faixas ou coisa assim, mas de gosto musical e eu sempre gostei muito de música. E então, depois veio a fase de blog, conheci muita gente lá, tenho amigos até hoje. Para mim foi muito importante ter estado no blog. Isso já tem 16 anos, essa coisa de blog. E eu sempre ali, me comunicando, interagindo, estudei marketing, trabalhei com comunicação, fui designer gráfico, fui artista plástica também. Ainda hoje, se eu quiser, até posso voltar para arte, né? Para o design não é algo que eu queira fazer especificamente hoje, dia 15 de janeiro, tá? Mas ainda amo muito e de vez em quando me dá aquele surto, eu vou lá, volto, faço algumas peças, depois saio de novo. Talvez algum dia até eu ainda volte, né? Acho que não, mas, né, enfim. E então a expressão sempre foi algo forte para mim. E aí é claro que quando a gente se expressa, alguém está do outro lado ouvindo, recebendo a nossa expressão, entendendo ela ou não entendendo ela, mas está ali. A gente sempre tem uma audiência, seja para música, seja para arte, seja para voz, seja para escrita, o que for. Então eu vim muito acostumada com isso. E no blog, o que acontecia? Tu vai colocar os teus relatos, tu vai falar do teu interior, tu vai falar das tuas experiências, dos teus medos. E eu fazia isso assim, ó, escancarada. Assim, toda a minha vulnerabilidade ali. E foi muito gostoso, porque quanto menos medo tu tem de que o outro te julgue alguma coisa, mais livre tu é e mais gente acolhedora tu vai encontrar. É incrível. É incrível. Parece que é aí que elas não se chocam mesmo, porque elas entendem que aquilo. O fato de se mostrar não é uma ferida. Agora, se algumas pessoas mais mesquinhas, né, maldosas, que gostam de pisar nas pessoas, percebem que ali há uma vulnerabilidade, elas vão pisar com tudo, elas vão escolher isso.
Tem muita gente assim no mundo hoje. E na época eu não encontrava muito disso, não. Tinha um que outro, assim, mas eu também não dava muita bola. Como eu sou muito intensa, eu levava aquilo para um debate, eu levava aquilo para uma conversa. Então, gente que por vezes vinha para tentar me criticar, acabava que a gente conversava e quando via se entendia. E aí um seguia o outro e assim seguia, né? Tá bom. Aí depois o meu trabalho foi mudando, eu fui assumindo a minha parcela terapeuta, orientadora, fui estudando mais desses assuntos, e quando a gente estuda muito desses assuntos, a gente se retrai um pouquinho. Então eu precisei ficar mais tempo quieta, mais tempo com menos interação, menos tempo eu tinha para alimentar redes sociais, que daí nesse caso já era uma coisa mais estratégica, né? Já era uma coisa que tinha mais a ver com o trabalho. E eu não gostava disso. Eu gosto de rede social para tu expressar quem tu é, o que tu gosta, o que tu faz, o que tu ama e ver coisas interessantes, mas não necessariamente para ficar ali panfletando, entende? Eu não gosto desse papel. Eu acho isso muito miserável. Eu acho isso, eu sei que pouca gente concorda comigo, né? Mas eu acho isso assim muito pequeno. Eu acho que acabou virando o Instagram, por exemplo, acabou virando um classificados. É um misto de classificados e vitrine de quem é solteiro, basicamente. Às vezes de quem é casado, para poder mostrar o que tá fazendo e tudo mais, né? Mostrar que tá com a família em paz e em dia. Mas ainda tem algumas pessoas mais old school, e ainda tem algumas pessoas bem dessa nova geração. Não importa a idade que você tenha, você pode ser old school ou pode ser nova geração, e que usam isso de uma maneira diferente, que usam isso como um álbum de fotos, como alguma coisa muito pessoal. Eu acho isso maravilhoso, e é essas pessoas que normalmente eu costumo seguir. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar saturada daquela história de tu publica uma coisa, alguém palminhas, porque você se abriu. E eu pensando, meu Deus, tu não me conhece mesmo, porque eu sempre fui muito aberta. Só que eu tenho estado mais fechada. Então, quando eu apareci, ai, nossa, né? Aí eu recebi muito comentário, assim, tanto em post quanto no próprio WhatsApp. Nossa, o que houve? Você sumiu, você tá bem, eu vi que você tá fora das redes sociais, não sei o quê. E eu tô muito bem, né? Quando tu tá fora de redes sociais, tu te libertou de muita coisa, né? Não dizem que dessa vida não se leva nada, o pessoal do dinheiro, né, costuma dizer isso, e que tu deve te desapegar dos teus bens pessoais para poder viver uma liberdade, não sei o quê. Pois é, eu fiz isso com o like. Eu não era escrava do like. Era muito bom viver sem a necessidade de um like. Era muito bom viver sem a necessidade de compartilhar tudo que eu fazia e interagir com as pessoas. Eu fui experimentar esse anonimato. Ele não aconteceu. Eu fui experimentar essa desimportância. Ela só aconteceu na minha cabeça. Eu tava me sentindo desimportante ou bastante. Para mim tava ótimo. Mas eu vi que aquilo não podia mais se sustentar. Porque enquanto eu estava calada, tinha muita gente trazendo notícias que não eram verdade sobre o mundo espiritual. Tinha, né, muita coisa veio se acentuando nesse caminho místico, que não é legal. Dicas completamente esdrúxulas. Eu trabalho com runas, e runas é um negócio muito especial, assim, e não sei se eu vou conseguir te definir em poucas palavras, fugindo um pouquinho do assunto, mas runas, elas são alfabeto, portal, leitura, é um mundo muito complexo. E enquanto eu estava lá, uhul, sou desimportante, não quero saber de like, pessoas estavam trazendo qualquer sigilo, qualquer símbolo para a internet chamando aquilo de runas. E eu pensando, oi? Não tô acreditando. Daí isso me motivou a voltar, tá? E aí eu tinha esse projeto que nós estamos aqui também. Ele é pensado já de muito tempo, né? Não começou agora, já é algo muito antigo, ele já deve ter pelo menos uns 10 anos. E no mínimo uns 10, não, tem mais, vai fazer 11 agora. 12, na real. Foi em 2013. É, vai fazer 12. Então, imagina. E aí, eu comecei a me incomodar com a palminha. Aí eu pensei, tá, vou ter que ficar quieta. Não tô gostando disso, não tô gostando desse julgamento. Daí, pela razão que agora tu já sabe, eu acabei voltando. E quando eu voltei assim, ó, cara, onde é que eu tava esse tempo todo? Eu nunca tive medo de julgamento. Eu nunca tive medo que as pessoas me avaliassem. Eu não tenho medo de chocar o outro. Zero vontade de agradar. Não que eu não goste de ver as pessoas felizes, é claro que eu gosto. Mas, assim, eu realmente não tenho essa ânsia, sabe, de ser aceita. Porque não são todos os olhares que são importantes pra mim hoje, na idade que eu tô. Na fase de vida, né, melhor dizendo.
Então, para quem eu vou dar voz? Eu escolhi para quem eu vou dar voz. Eu escolhi, algumas vozes são importantes para mim. A aprovação dessas pessoas para mim é muito importante. Então eu tenho um canal de desenvolvimento pessoal. Na maior parte do tempo, a voz de vocês vai ser importante aqui. A voz de quem está consumindo, a voz de quem está comprando, a voz de quem está crescendo junto comigo, a voz de quem está entrando na descrição, me chamando para uma conversa, a voz de quem está querendo um atendimento, a voz de quem me segue em todas as redes. Vozes que onde a gente conversa, eu vou querer saber a tua opinião. É óbvio que ela é importante para mim. Agora, a voz da crítica, simplesmente porque a pessoa tem uma bagagem diferente da minha, não sabe o que é estar no meu lugar, e aí vai querer me criticar? Quantas pessoas tem assim no teu mundo? Quantas pessoas não sabem o que tu passou e acham que tem direito de dar palpite na tua vida? Se tu der voz para elas, elas vão te afundar, tu já sabe disso, já te falei no Curva de Rio. Então, se tu tá demorando para começar alguma coisa, se tu não tá afim de ir buscar um outro emprego para ti, porque não quer passar por toda aquela coisa de seleção, de fracassar, de várias etapas, de ser julgado por um RH que tu não te dá bem, alguma coisa assim, pensa que é um risco que se corre, né? Em se tratando de RH. Agora, em se tratando do julgamento das pessoas, nossa, você não devia fazer uma transição de carreira, você tá tão bem aí onde você está, para que ir lá fazer outra faculdade? A vida é só tua. Muitas vezes as pessoas têm inveja, né, da gente dar um passo que elas não dão. Outras vezes elas acham mesmo que isso é desleal, como eu falei no Curva de Rio. Às vezes elas só não veem necessidade porque a bagagem delas é outra. Se eu for perguntar para minha avó se ela acha importante alguma coisa assim ou assim, pode ser que ela diga que não. Porque no mundo dela aquilo não é importante, a bagagem dela é outra. E eu posso te dizer, como eu sou mais velha e vivi antes da internet, a gente tem vários cenários, né? A gente viveu em várias circunstâncias. Eu não tô dizendo que eu seja melhor do que quem nasceu depois disso, tá? Muito pelo contrário. Mas o que eu quero te dizer é que sobre esses cenários de visibilidade, invisibilidade, julgamento, não me importo, etc, etc, eu já passei por todos eles. Eu já sei como é que é. Eu sei como é que é ter um número considerável de seguidores e simplesmente abandonar aquela rede social, deletar ela. Eu sei como é ter um canal que tá monetizado e tá fluindo e tudo mais, e tu simplesmente se desconectar dele e achar que não tem mais razão para tu tá ali. Porque o meu trabalho, de certo modo, fluía sem isso, né? Porque a gente não se significa só pela quantidade de seguidores que a gente tem. É ótimo ter muitos inscritos, inclusive eu quero que tu te inscreva. É ótimo ter muita gente com quem a gente vai dialogar, claro que é. Né? Eu te asseguro que é. Só que, por outro lado, não dá pra gente viver nessa escravidão. Então, e como que a gente faz isso? A gente diminui o olhar do outro que não sabe de nada da nossa vida. Não sabe quem a gente é. Tem uma corrente de pensamento que diz que talvez o outro não se importe tanto assim. Eu acho que as pessoas se importam, só que elas esquecem rápido. Então, sim, às vezes elas vão dar muita importância para alguma coisa. Mas talvez elas nem comentem. Ah, mas vão me julgar e eu não vou saber. Não tem problema, você também vai julgar. Você também vai classificar as coisas o tempo todo. Você também vai escolher o que serve e o que não serve para ti. E tá tudo certo. Isso não quer dizer que tenha um ódio embutido ali. Eu mesma, nos outros canais que eu tenho, até pela minha linguagem, tem gente que não. Que simplesmente escuta ali 30 segundos, depois vai embora, às vezes volta, às vezes assiste um tema, o outro não. E ninguém é obrigado. Quando a gente percebe que ninguém é obrigado a nos aceitar e nos amar, porque nem a gente vai aceitar tudo o que as outras pessoas fazem. Tu aceita tudo o que as outras pessoas fazem? Até que ponto? A gente pode aceitar 80%, 90%. Mas aí quando a gente começa a olhar para coisas mais pesadas, a gente não tem como a gente dizer que a gente aceita. A gente está mentindo, a gente está se enganando. Tem coisas que a gente não vai achar legal. Não vai. Tem coisas que a gente vai, de certo modo, condenar. Tô falando de crime, tô falando de violência, tô falando desse tipo de coisa. Tem coisas que a gente vai até entender que aquela pessoa tá num adoecimento, ou ela tem uma psicopatia, ou o mundo em que ela viveu trouxe ela para essas condições, mas a gente não vai aprovar aquilo. E tá tudo bem. Por outro lado, algumas pessoas com um senso crítico, né, exacerbado, com uma bagagem de vida que faça com que elas pensem daquela maneira, também podem nos julgar. E tá tudo certo. Então, eu te convido, se fizer sentido para ti, tu pode me chamar, a gente marca uma sessão onde tu me fala aquilo que está te angustiando nesse sentido e a gente olha profundamente para isso. E a gente vê, peraí, você está se inibindo por conta disso e disso e disso. Há sempre uma resposta, há sempre uma saída.
E aí você, no seu tempo, vai trabalhando isso à sua maneira, com o que faz sentido pra ti no teu dia a dia. A gente vê estratégias, a gente vê como faz, tá bom? Um beijo em cada um de vocês.